Então, vamos lá. O seguinte. Então, nós temos aqui 4x menos 16. A gente viu que esse 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Arrumando isso aqui, nós teremos 4x menos 4 vezes 4. Colocou em evidência o 4, que é o que se repete, e coloca no parênteses aqueles que estão acompanhando o 4, que é o x menos o próprio 4. E pronto. Próxima questão agora vai ser a nossa letra E. Na letra E, nós vamos reparar aqui que a nossa letra K, ela se encontra sozinha aqui nesse termo. Toda vez que você tiver uma letra sozinha, o que você vai fazer? Você vai colocar o número 1 acompanhado com ela para ela não ficar só, beleza? Então, o que você vai fazer agora? Vamos colocar o fator comum em evidência, que no caso é o K, que fica se repetindo. Então, nós vamos ter o seguinte, K em evidência, e agora você vai colocar dentro do parênteses os números que estão acompanhados do K, que no caso é o X mais 1. E pronto, acabou. Dúvidas? Não? Vamos para a próxima. Vamos agora fazer essa letra E ficar um pouquinho mais elaborada. Ô, professor, Fale. apareceu aquela imagem lá. Obrigado. O que deu de errado aqui que não deu para copiar esse negócio? Pronto, agora vai. Agora vai. Aí. Então, vamos lá. Seguinte, nós vamos primeiramente analisar o caso dos números que aparecem. Nós temos o número 5 e o número 20. Será que na tabuada do menor que aparece aqui, que é o 5, tem o 20? Sim. No caso, seria quem? Seria a mesma coisa que 5 vezes 4. Beleza? Agora nós iremos analisar aqui as letras. Como foi dita na videoaula lá do fator comum em evidência, nós iremos analisar entre x ao cubo e x ao quadrado aquele que tem o menor expoente. No caso aqui é o x ao quadrado. Então nós temos que transformar esse x ao cubo ou fazer surgir dele um x ao quadrado. Como ficaria isso? X ao cubo é a mesma coisa que x elevado ao quadrado vezes o x. Enquanto o x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado vezes 1. A mesma análise nós iremos fazer em relação ao y. Nós temos aqui o y ao quadrado e o y elevado a 1. O de menor grau é esse y. Então, a gente vai ter que fazer surgir desse y ao quadrado o y, ou seja, y vezes y. E o próprio y é y vezes 1. Então, nós iremos agora organizar essas informações. Então, nós temos aqui, primeiramente, menos 5 vezes x ao quadrado vezes x, vezes y vezes 1, mais 5 vezes 4, vezes x ao quadrado vezes 1, vezes y vezes y, beleza? Então, agora a gente vai ter que colocar os fatores comuns em evidência. Vamos começar aqui, ó, reparando que o 5, ele aparece nos dois termos. Então, o 5, ele vem para evidência. Além do 5, nós também temos aqui o x ao quadrado, que aparece nos dois fatores. O x ao quadrado também entra na evidência. Esse x aqui, ele só aparece do lado esquerdo, não aparece do lado direito, o x isoladamente, e o y, ele aparece nos dois termos, tanto aqui quanto lá. Então, o y também vem para a evidência. Agora, a gente vai colocar dentro dos parênteses aqueles que acompanham 5x ao quadrado y, que vai ser menos, esse menos saiu daqui, ó. Gente, olha esse chat aí, menos x vezes 1 é o próprio x, mais 4 vezes 1 vezes y é 4y. E pronto. Colocamos aqui o fator comum em evidência. Beleza? Alguma dúvida em relação a alguma dessas? Não? Então, vamos prosseguir aqui.
Também foi passado aqui, ó, lá na página 100, exercício 35. Na 35, deixa eu ver aqui o chat de vocês. Tá, nada ainda. Na 35 foi passada a letra A e a B para vocês fazerem, eu vou fazer a C com vocês, beleza? Que ela é um pouquinho mais elaborada, até porque tem fraçãozinha aqui. Então, primeiramente, vamos analisar as letras. Nós temos aqui o A, um A ao quadrado e um A. O que tem menor grau é o A. Então, a gente vai transformar esse A ao quadrado, ou fazer surgir dele, apenas o A. Ou seja, ele é a mesma coisa que A vezes A. Enquanto esse A e esse outro aqui vão ser A vezes 1. Ou apenas A, se você quiser. Agora, a gente vai analisar o outro, que vai ser o B. Nós temos um B de novo e um B ao quadrado. O de menor grau aqui é B elevado a 1. Então, a gente vai ter que fazer surgir desse B ao quadrado o próprio B, que é B vezes B. E os outros Bs aqui vai ser B vezes 1 e B vezes 1. Agora que a gente já terminou de analisar as letras em cima, deixa eu só arrumar esse aqui que está aparecendo um 6. Agora que a gente terminou de analisar a parte de cima, a gente vai analisar os números embaixo. Nós temos aqui o número 8, o 4 e o 2. Será que o 8, o 4 estão na tabuada do menor deles, que é o 2? Sim. No nosso caso aqui, o 8, ele surge do 2 vezes 4. O 4 surge do 2 vezes 2, e o 2 é 2 vezes 1. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Nós iremos organizar toda essa zona aqui para ficar fácil para a gente visualizar. Então, nós temos o seguinte, ó. Nessa primeira parte, nós temos A vezes 1, vezes B vezes 1 na parte de cima, e embaixo 2 vezes 4. Mais, nessa segunda parte, nós temos em vermelho A vezes A, nós temos em rosa B vezes 1, e nós temos embaixo 2 vezes 2. Deixa eu arrumar aquele segundo 2 ali. E nessa terceira parte, nós temos aqui menos A vezes 1 em vermelho, vezes B em rosa e 2 vezes 1 em verde. E agora vai ficar fácil da gente colocar... Que isso aí, gente? Alô, boizão. Não, para aí com esse chat aí, galera, senão atrapalha. Então, vamos colocar aqui o fator comum em evidência. Nós temos aqui o A, que se repete nos 3 termos, então ele entra na evidência. O 1 a gente não precisa mexer, só se ele fosse a única coisa. Nós temos aqui o B, que se repete. E em cima não tem mais ninguém. Então, a gente vai para baixo agora. O que está se repetindo ali embaixo é o número 2, que a gente vai colocar em evidência. Abre o parênteses e a gente vai colocar... Gente, olha o chat aí, não tá dando. Laura tá conversando, Nicolas tá conversando. Daqui a pouco vocês se falam, gente. Calma aí. Coloca entre parênteses aqueles que não estão destacados. No caso, na primeira parte aqui é 1 sobre 4. Na segunda é A sobre 2. E na última é B sobre 1, se você quiser deixar assim, ou apenas B, tanto faz, beleza? E essa aqui é a nossa resposta final. Dúvidas? Não? Tá, vocês estão escrevendo, mas tem que prestar atenção na aula, gente. É a aula aqui agora. Próxima, página 20. 20 não, página 101. Que diferença. Seguinte, foi passada para vocês aqui a letra A e B, e eu vou fazer com vocês a letra C e D. Beleza? Então vamos lá. Temos aqui a letra C, que cabe ela aqui embaixo. E é o seguinte, a gente vai analisar se tem algum número que está sozinho, algum número ou alguma letra. No nosso caso aqui, nós temos 2 vezes 1. Beleza? O resto, sim. E nós também temos esse y vezes 1. Então, vamos colocar em evidência aqueles termos que se repetem. Agora é fator comum por agrupamento. Como é que é o agrupamento? A gente vai ficar colocando em evidência várias vezes.
Isso, a gente só vai fazer só algumas questões que são diferentes. Ana Beatriz, a gente só vai fazer algumas questões diferentes daquelas que eu passei para vocês, beleza? Para ver se está restando mais alguma dúvida. E na segunda-feira, eu mando para vocês a resolução em vídeo aula das questões que eu passei para vocês dessa aula, beleza? Então, prosseguindo, nós vamos ter aqui, ó, 2 em evidência. Aí entra o x menos 1, mais agora ali do outro lado. Nós vamos colocar o y em evidência. E entre parênteses, x menos 1. Agora vocês vão reparar que, para a gente colocar em evidência aqui, aquilo que está se repetindo é o x menos 1. Então, novamente, vamos mexer com evidência. Então, x menos 1 em evidência, entra entre parênteses, 2 mais y. E pronto, acabou. Alguma dúvida sobre o fator comum por agrupamento? Não. Cuidado com essa parte aqui, ó. Tinha gente colocando um sinal de mais, e não é sinal de mais ali, beleza? E tinha gente colocando aqui dentro um sinal de vezes, não é sinal de vezes. Cuidado com esse sinal, pode ser de mais ou pode ser de menos, mas ali não é vezes. Próximo. Temos aqui a letra D. Na letra D, tá bem simplesinha, a gente vai começar colocando os fatores como em evidência. Nós temos esse 2 se repetindo, e nós temos aqui o x que se repete na segunda Apareceu um parte. negócio, professor. Tira aí. Então, nós vamos ter o seguinte agora. 2 em evidência, A mais B, mais x em evidência, A mais B. E repare agora que a gente pode colocar o A mais B em evidência também. Então, vamos colocar o A mais B em evidência. E entre parênteses vem aqueles que acompanham o A mais B, que no caso vai ser o 2 mais o x. Beleza? Dúvidas? Não? Acabando. Agora a gente já está no nosso último exercício. Eu ia comentar isso aqui com vocês, só que vocês ainda não aprofundaram ainda em raiz na Mate 3. Então, mais para frente eu comento, beleza? Então, vamos lá. Nessa página 101, questão 42, foi solicitado para vocês fazerem, se eu não me engano, a letra D. Então, vou fazer com vocês aqui a letra A, B e C. Então, vamos começar aqui pela letra A. E nós vamos ter o seguinte. Vamos ver aqui se tem alguma letra ou um número sozinho. Nós temos aqui o x e o y. Você pode colocar 1 vezes ou vezes 1, tanto faz, beleza? Então, é o seguinte, nós vamos colocar o fator comum em evidência. Quem é a nossa evidência aqui? Vai ser o x, o A, né? E do outro lado nós vamos ter o 1. Então, colocando em evidência, nós vamos ter x menos y, mais 1 em evidência, x menos y de novo. Repare que agora a nossa parte em evidência vai ser o x menos y. Colocou aqui o x menos y em evidência, o que sobra? Aqueles que estão acompanhando o x menos y, que vai ser o a mais o 1. E acabou. Dúvidas? Não? Não? Nada no chat, nada aqui. Tá. Continuando, vamos fazer aqui, ó, letra B. Na letra B, nós iremos ver aqui o que se repete. Temos aqui, no nosso caso, o AB que se repete nessa primeira parte. E na segunda parte, quem está se repetindo é a letra C. Então, vamos colocar em evidência aqui, nessa primeira parte, o AB, e entra no parênteses aqueles que acompanham o AB, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais C em evidência, entra no parênteses aqueles que acompanham C, x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora vocês vão reparar que dá para a gente colocar o x ao quadrado mais y ao quadrado em evidência. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado
em evidência, e entra no parênteses aqueles que acompanham x ao quadrado mais y ao quadrado. E no caso vai ser o AB mais C. E acabou. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Acho que agora a gente vai para a nossa última, porque a D... Está chegando um monte de mensagem agora. Um momento, deixa eu passar aqui. Falta só a letra C agora, é porque a D é para vocês fazerem. Teve algumas pessoas que não conseguiram fazer a D. Vocês têm certeza que não querem tirar dúvida? Então tá. Resolve a D, ué, só fazer isso. Vocês querem que eu resolva? Então eu vou resolver com vocês, beleza? Seguinte, vamos fazer a C aqui então primeiro. Nós temos aqui... Essa aqui é bem mais elaborada. Vamos começar então analisando as letras aqui nesse primeiro termo. Nós temos um x à quarta e um x ao cubo. O que tem menor grau aqui é esse x ao cubo. Então, a gente vai fazer surgir de x à quarta o x ao cubo. Então, nós vamos ter... Eita, setinha mal feita. X ao cubo vezes x. Vou arrumar esse 3 aqui. Não adiantou nada. Vezes x. E esse x ao cubo é a mesma coisa que x ao cubo vezes 1. Caraca, 3 feio. Espera aí. Aí, tá mais bonitinho. E agora, do outro lado aqui, nós temos um 6 e um 54. Será que o 54 está na tabuada do menor que o 6? Sim, porque o 54, ele é a mesma coisa que 6 vezes 9. Beleza? Então, a gente consegue colocar o 6 em evidência. Então, olha lá, vou agora arrumar isso aqui. Nós vamos arrumar e vai ficar x ao cubo vezes x, mais 9 vezes x ao cubo vezes 1, não precisa colocar, menos 6x, menos 54, que é a mesma coisa que 6 vezes 9. Então, agora a gente vai colocar o fator comum em evidência, que vai ser o x ao cubo, que está aparecendo nesse primeiro caso, e no segundo caso, o menos 6. Então, vamos lá. Temos aqui x ao cubo em evidência. Aí, aqueles que acompanham x ao cubo é o x mais 9, menos o 6. E agora vem a grande sacada, ó. Aqui vai ficar x mais 9. Por que x mais 9 não menos, já que aqui está apontando menos? Seguinte, quando você fizer essa distributiva aqui, ó, menos 6 vezes 9 vai gerar esse menos 54. Se aqui fosse um menos, aí iria gerar mais 54 e você não ia voltar ao que era antes. O que é o processo de você colocar o fator comum em evidência? Ele é o inverso do chuveirinho ou distributivo. Então, vocês têm que tomar cuidado quando aparece 2 menos aqui, beleza? Deixa eu tirar esse tanto de setinho que eu coloquei aqui agora. Aí. E agora a gente vai ver quem mais dá para colocar em evidência aqui, que é o nosso x mais 9. Colocou o x mais 9 em evidência, sobra para a gente x ao cubo menos o 6. E pronto, a gente colocou em evidência. Dúvidas? Não? Vamos lá. Pediram aqui, a gente faz a letra D também, que algumas pessoas estavam com dúvidas. Ela só é grande, mas ela é simples também. Então, vamos lá. Seguinte, deixa eu deixar aqui centralizado nas duas. Essa aqui, vamos primeiramente analisar a primeira parte. A nossa primeira parte não tem nada específico para mexer, que é essa aqui. A nossa segunda parte agora, que é essa, que é o 5bx menos 10by. Será que na tabuada do 5, que é o menor deles, tem o 10? Sim. Como é que esse 10 surge? Ele é a mesma coisa. Eita. Ele é a mesma coisa que 5 vezes 2. Beleza? E aqui desse outro lado aqui, ó, que nós temos 11xc menos 22cy.
Esse 22, será que ele se encontra na tabuada do 11? Sim, que vai ser 11 vezes 2. E agora a gente vai começar a colocar o fator comum em evidência. Então, vamos lá. Como aqui não tem muita coisa bagunçada, então a gente vai fazer direto. Vamos começar aqui nessa primeira parte colocando o A em evidência, que é o que aparece repetindo. Então, nós vamos ter A em evidência, x menos 2, y. Mas, quem é que aparece aqui nessa segunda? Repetindo, nós temos o 5. Então, você vai colocar o 5 em evidência. E também nós temos o B. Coloque, então, B também na evidência. E aquilo que sobrou, que no caso foi o x, menos esse 2 aqui em cima, acompanhado desse y, vem para dentro da evidência. Mas nós temos aqui, nessa última parte, deixa eu colocar aqui um outro, nós temos aqui o 11 que se repete nessas duas parcelas, então o 11 vem para a evidência. Além do 11, nós também temos o C, então C também entra na evidência. E vem para dentro do parênteses aquilo que sobra, que foi esse x e esse 2y, ou seja, menos 2y. Agora repare o seguinte, que de tudo isso aqui, nós temos um x menos 2y que fica se repetindo. Então, a gente vai colocar isso em evidência. Então, teremos aqui x menos 2y em evidência. Abre o parênteses e colocam aqueles que... Deixa eu tirar aqui a mensagem. Colocam aqueles que estão acompanhando o x menos 2y, que vai ser o a mais 5b mais 11c. Beleza? Então é isso, galera. Alguma dúvida? Não? Então, por favor, façam as atividades que eu solicitei para vocês. Eu vou disponibilizar essa videoaula, eu vou disponibilizar todo esse arquivozinho aqui, ó, do desenvolver dessas questões que eu fiz com vocês em aula. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, me procurem no fórum, ou vocês podem também estar mandando alguma mensagem, que eu estarei respondendo a vocês. Beleza? Então é só isso, galera. Muito obrigado por tudo. Falou, valeu.